segurança colaborativa Co-Security. A Co-Security chegou no seu bairro trazendo o conceito de colaboração e participação coletiva na segurança da região. A partir de agora, você e a sua vizinhança estão unindo forças para abraçar um projeto unificado e estratégico. O conceito segurança colaborativa é muito mais do que monitorar as ruas com câmeras. É, na verdade, uma mudança cultural que une moradores, comerciantes e empresas com o objetivo de construir uma ampla rede de proteção para inibir que criminosos ajam nessa área. Com dezenas de câmeras monitorando ruas e calçadas, vamos construir uma verdadeira muralha virtual de proteção que irá afugentar a criminalidade para longe. Nossa central entra em contato com o poder público sempre que é demandada em uma ocorrência. E a polícia contará com as nossas imagens, captadas de vários ângulos e pontos estratégicos para auxiliar nas investigações e no combate ao crime. Nossos produtos estão disponíveis em 3 versões: Vision Tower, Wall Tower e Compacto. Todos eles trazem uma comunicação visual padronizada e ostensiva que mostra que nessa área existe uma rede de segurança profissional e organizada entre vizinhos. Munidos de QR Code, qualquer pessoa pode acessar nossa central e reportar um incidente. Assim que alertada, nossa equipe acessa as câmeras e inicia seu trabalho de auxiliar a polícia na identificação e até na detenção dos transgressores, levando as investigações para um novo patamar. Nossas câmeras são de última geração e alta definição. Com o tempo, serão capazes de reconhecer comportamentos estranhos com o uso da inteligência artificial e até detectar possíveis infrações de forma automática. Esse é o futuro que estamos construindo hoje. Na medida que novas tecnologias surgirem, poderemos ativá-las em nossa rede de proteção e você já faz parte disso imediatamente. O aplicativo Co-Security completa o fácil acesso às imagens ao vivo e armazenadas em nuvem, mas somente por pessoas autorizadas. Seja parte da solução. Envie esse vídeo para vizinhos, amigos e comerciantes. Quanto mais pessoas abraçarem essa ideia, maior será a rede de proteção da nossa região. Queremos que as pessoas voltem a andar livremente e esse esforço pode ser de todos nós. Co-Security, as ruas de volta para você. Saudações, amigos do canal da Escola Superior de Segurança, com oferecimento da Startup Co-Security. Apresentamos o 61º programa da série Co-Security Segurança Colaborativa. Nosso objetivo é debater ideias, trocar experiências e cases de sucesso na jornada de colaboração e exercício da cidadania em prol da segurança e do bem comum. Nosso tema de hoje é bastante interessante: a conscientização dos moradores, um paradoxo entre segurança condominial e o conforto. Você vai ver como isso é interessante. Participam dessa edição Janaína Chiavone, 43 anos, mãe de 3 filhos, administradora, expertise em facilities, gestão de conflitos em condomínio e implantação, administradora de condomínio e sindicatura profissional, assessora em empresa de gestão de sindicatura. Atende também a condomínios de complexidade com muitas unidades e condomínios de alto padrão. Conosco também Marcel Bussolin Marques, gerente de relacionamentos da Startup Co-Security, economista pela Universidade Mackenzie, em São Paulo, foi um dos responsáveis pela implantação do programa City Câmeras na cidade de São Paulo, quando trabalhou na Secretaria Municipal de Segurança Urbana. E hoje, conosco, diretamente de Curitiba, Ricardo Ferrante, executivo de vendas da Co-Security, que está implantando, começando um trabalho muito forte na capital paranaense. Eu estou aqui hoje, diretamente do Rio de Janeiro, fingindo que estou de férias, mas tudo mentira, nunca de férias, sempre no Co-Security, sempre trabalhando. Aqui a gente trabalha quebrando pedra. Então vamos lá. Janaína, boa noite para você, prazer tê-la em nosso programa. Vou fazer logo a primeira pergunta fatal. O que é mais fácil, ser síndica ou ser mãe? Boa noite. Boa noite, Serrão. Boa noite, Marcel. Boa noite, Ferrante. Olha que pergunta difícil, viu? Eu acho que são 2 tarefas árduas e que para uma mulher administrar é super tranquilo. Talvez um homem não conseguiria, hein? Com certeza. O negócio não é moleza, não.
Que bom. Como é que você entrou nessa vida de síndica? Como é que a sindicatura, agora a sindicatura profissional, caiu na sua vida? Você começou como síndica amadora ou já entrou profissionalmente nesse tipo de trabalho? Serrão, não. Na verdade, eu estou na área condominial há um pouquinho de tempo, né? Comecei engatinhando aí em meados de 1999. Iniciei aí essas tarefas como assessora na área de engenharia, passei por outras construtoras, grandes administradoras, até que um conselheiro me falou: poxa, Janaína, você tem tanta expertise, você nunca pensou em ser síndica? Falei: puxa, verdade, vou sentar do outro lado da mesa. Desde então, eu estou aproximadamente 6 anos e não larguei mais. A área condominial é um dos meus amores. Tem quem fale, puxa, é loucura. Não, não é. Você tem que amar. E o meu trabalho eu faço com muito amor, né? Eu sempre me coloco no lugar do condômino, porque eu também sou condômina. Então, isso é uma tarefa que não é fácil, é diária. O síndico é psicólogo também, né? Na maioria das vezes você está ali para escutar, para orientar e para conciliar. Então, eu estou há bastante tempo e faço com muito amor. Comecei assim. Que legal. Por que você amou tanto esse trabalho de síndica? O que ele tem de tão interessante que fez até você amar o trabalho? Lidar com pessoas, Serrão, das diversas personalidades, né? Dos diversos interesses, das diversas classes sociais. Então, compreender, conciliar, orientar. E eu comecei lá atrás. E aí fui conhecendo, fui me aprofundando nos temas, que não são poucos, né? Então, você tem que atuar aí desde uma orientação no uso de um ambiente, de um salão de festas, até o porquê eu não posso deixar a chave do meu apartamento para minha secretária do lar retirar com o porteiro. Então, e a cada dia é uma tarefa diferente, você não tem uma rotina, né? Cada dia é uma surpresa, cada dia é uma ocorrência. Tem dias que são tranquilos, mas tem dias que não. Então, é o diário ser diferente. Legal. Que tipo de condomínio que você está trabalhando atualmente? Quantos você é uma boa pergunta. Só ou está em vários? Eu estou em vários. Multisíndica ou unissíndica? Multi, como síndica, eu atuo também numa empresa que administra condomínios, né? Essa empresa tem aproximadamente 55 condomínios, onde eu sou gerente. Então, são diversos os tipos de condomínios, suas complexidades. Eu atuei num condomínio de 1.000 apartamentos, de aproximadamente 3.000 pessoas. Então, esse foi uma tarefa, assim, que eu aprendi muito com as pessoas lá, trouxe várias amizades, foi uma implantação e que eu amei muito. Eu atuo também como assessora em condomínios de altíssimo padrão, e eu tenho condomínios de 200 apartamentos, de 40, então a diversidade é enorme aí, os interesses também, e a administração, né? Você tem a questão aí de segurança, que é um tema bem em alta no mercado. Hoje mesmo eu tive um vídeo que eu recepcionei de uma tentativa de acesso para entrega de uma notificação policial, e na verdade não eram policiais, eles estavam de viatura com tudo, e o porteiro agiu muito bem desse condomínio aí vizinho. Então, é o que eu falei no início, sabe, Serrão? Os assuntos são diversos a cada dia, não se repetem. Não, coisa impressionante. Mas me fala dessa experiência do condomínio gigante que você cuidou. O que você aprendeu? Quais são os causos que você pode contar para a gente? Deve ter muita história interessante, né? Tem muitos casos, assim. Eu tive um caso, assim, só foram vários exemplos de regras. Você pode começar pelo perrengue e pode contar depois as coisas boas também. Pode variar, claro. Variar que vai ser bom. Bom, um condomínio com perfil de jovens, primeira moradia, comprei a minha geladeira numa liquidação e um mostruário, vou levar agora, domingo, 3 horas da tarde. Não vai entrar. Eu vou sapatear em cima da geladeira e não, você não vai entrar. E aí te liga a portaria, o vigilante, eu vou chamar a polícia, pode chamar a polícia.
Então, isso aconteceram diversas vezes. Vou te falar que foram dezenas. E era sempre assim. Eu vou tirar minha mudança agora, 11 horas da noite. Não pode. Eu vou pagar a multa. Não, você não vai pagar uma multa, porque a regra é essa. E se você sair com a mudança, eu vou aplicar quantas cotas eu entender por bem, por conta da gravidade. Então, assim, essas foram as questões mais críticas. Tem uma que é delicada, né, que acontecia muito lá, que era a violência doméstica. Essa eu me envolvi muito emocionalmente, porque era crítico, sabe? E aí você se envolve, né, com a pessoa, com a vítima. Então, esses casos foram que me marcaram bastante, mas houveram situações positivas. Então, os eventos dentro do condomínio, né? Então, nós fizemos a chegada do Papai Noel, que foi bem gratificante, ver o rostinho das crianças. Fizemos evento de Halloween. Então, o evento, assim, eu não participo contratando os prestadores, eu coloco a mão na massa. Vamos lá fazer os saquinhos de doce, a decoração, criançada vem cá, moradores vem cá. Então, você tem os temas delicados, né, as ocorrências, mas você tem um lado positivo também. O importante é estabelecer esse relacionamento, né? Porque o condomínio, as pessoas... Nesse condomínio aí que você começou esse trabalho, as pessoas se integravam bem ou era um pessoal muito isoladão? Como é que era o perfil desse público, desse condomínio? Se integravam bem, Serrão. Porém, tem aqueles do contra, né? Você pode fazer tudo que vai trazer um benefício para o condomínio. Eu sempre trabalhei com a de valorização do patrimônio, defendendo os interesses do condomínio, fazendo valer as legislações quando a sua convenção é omissa, né, e não existe aquela regra, mas sempre tem aqueles que não concordam, e aí você tem que saber administrar. Então, vamos lá, no universo de 3.000 pessoas, eu tenho 50 aqui batendo em mim. Eu vou atender os 50 ou os 2.950? Então, é um trabalho, assim, bem complicado. E aí, você tem as reuniões de moradores, né, que são as reuniões extraoficiais, não são assembleias, né, elas não têm poder de deliberação, mas naquelas reuniões você leva os temas, você está ali para apanhar. Então, assim, poxa, por que você colocou o funcionamento da academia 24 horas? Eu fico lá com aquela esteira rodando às 3 da manhã com o morador. Então, isso é um tema também bem delicado na hora de você implementar um regulamento interno, entender a necessidade daquele proprietário, daquela massa condominial. Como é que é esse negócio de academia? Isso é um assunto que é interessante mesmo, né? Porque tem muita gente, as pessoas, ainda mais em São Paulo, uma cidade enorme, as pessoas têm horários diferentes para trabalhar. Por que não pode ter uma academia de madrugada, por exemplo? Você conseguiu conciliar isso lá no seu prédio? Consegui nesse condomínio complexo aí. Qual que foi a análise que nós fizemos? Eu tenho um perfil de jovens, eu tenho um perfil de locação diferenciada, que é aquela por temporada. Eu vou ter um condomínio que vai querer usar a academia durante a noite. Como que eu vou limitar isso? Eu tenho 10 esteiras e eu tenho 3.000 pessoas. Não dá para eu limitar. Então, foi essa análise que nós fizemos, né? Porém, o cuidado de colocar regulamento interno com que o condomínio não possa entrar com seu filho, porque a gente tinha muitas pessoas jovens e que infringiam as regras depois, porque eu faço vistoria nos plantões, então eu chegava na academia, estava a moça lá malhando e o bebê no bebê conforto do lado, não pode, né? Então, é um trabalho bem diferenciado de você entender a necessidade daquele condomínio. E aí, condomínio que a academia só funciona das 8 às 10 da noite, que é um perfil diferente também. Sim. Mas você conciliar esses interesses não é mole, não, né? As pessoas foram maleáveis com você. Você se considera uma síndica durona? Acho que pelo que você está falando aqui com a gente até agora, achei você uma síndica durona. É ou não é? Eu sou. Já ouvi muito, você não é flexível. E aí eu respondi assim, eu não estou flexível. Eu tenho uma regra para seguir, e se eu abrir uma exceção para o senhor, a exceção vira regra. E aí eu tenho que abrir para os demais.
E aí, no final, eu conseguia fazer aquela condômino entender que existe uma regra. E aí tem um ditado, né, Serrão? Se você não quer regra, é melhor você ir morar num sítio, né? Porque aí você coloca as regras, porque numa casa de rua também existem regras, de barulho, de tudo. Não, dureza, dureza. Agora, como é que você faz para agradar gregos e baianos, né? Num condomínio assim tão múltiplo? Como é que você se virou nessas situações mais extremas? Como é que foi? Os eventos, os plantões diferenciados. No início eu fazia plantão porque a sindicatura precisa fazer um plantão presencial, né? Não todos os dias, porque você resolve muitos temas à distância, a maioria deles. Mas tem um condomínio que quer conversar com você presencialmente. Então, no início, o plantão deste condomínio era durante o dia. Passado o tempo, vimos a necessidade e implementamos o plantão noturno. Então, eu fazia um plantão das 18 às 21, nunca às 21. Eu tive dias que eu saí 11 horas da noite, porque chega a condômina quer conversar e vão pedir uma pizza. Então, assim, foi uma experiência muito positiva mesmo. Legal. Então, eu gosto muito dessa... né? Tem que ter essa flexibilidade, né? Eu gosto muito desse relacionamento, né? Você não ficar só na parte ruim. Então, eu organizo sempre reuniões noturnas, né? Happy hour com a síndica, noite da pizza, onde a gente não vai ficar ali jogando conversa fora. Eu estou ali para tirar as dúvidas, mas num ambiente descontraído. Sim. Então, emitir comunicados de eventos que vão acontecer na cidade, onde tem aquele condomínio. Então, olha, esse fim de semana tem festa junina, que é período de festa julina agora, no local XYZ, né? Não tem custo. Olha, os preços desse local que nós estamos indicando são estes. Então, levar assuntos positivos, dicas de culinária, né? Dicas de pets para um ambiente de apartamento. Então, não é só fazer a parte ruim, ter a parte boa também. Legal. Na pandemia, como é que você lidou com esse pandemônio durante a pandemia? Quase apanhei. O que aconteceu de bom? Como é que você lidou com essa situação? Vou te falar uma situação que eu vou levar para quando eu for vovó. Eu atuei num condomínio como assessora, assim, no auge da pandemia. Fase amarela agora. Virou à noite a fase vermelha. E fecha a piscina, e fecha a academia, e fecha isso. E teve uma fase que virou para a fase vermelha da sexta para o sábado. E tinha um grupo de moradores que tinham se organizados para usar a piscina. E a Janaína foi lá e fechou. Esses moradores desceram no plantão e fizeram uma rodinha de 15 pessoas. Pularam o gradil. E eu tive que me manter firme, né? Não vai usar. E quem estiver lá, eu vou montar. E aí vai lá o Honda e retira. No final, o que estava direcionando esse grupo levou até um chocolate para mim. Falou, não, você tem razão, vai. É para nossa saúde. Não, legal. Então deu para conciliar, né? Deu. Fiz evento na pandemia. Eu fiz um evento que nós colocamos o nome de Halloween Inverso. Foi na época de Halloween. Nossa. E a molecada queria. Falei, então vamos fazer o seguinte? Vou organizar cada um na sua casa, enfeitem um apartamento, eu com corpo diretivo e um grupo de 4, 5 crianças, vamos nas portas. Quem fizer um desenho e quiser participar, cola na porta, que vai ter prêmio. Busquei patrocínio em espécie, parte comprei os doces, e parte eu premiei o melhor desenho do condomínio. Era um condomínio de 800 apartamentos. Foi um sucesso. Caramba, você trabalhou para burro aí nesse Halloween, então, né? Foi uma bruxa que ralou, né? Ô, Serrão, 5 torres, 18 andares. Nossa. Caramba, que ginástica boa. Você ficou em forma depois dessa brincadeira, né? Que legal, pô, parabéns. Mas você tem então, que isso, né? Tem que ter essas iniciativas que mexam com as pessoas de verdade, né? Não é ficar aquela síndica distante, chata, braba, só a síndica braba, não. Tem que ser a síndica mais ou menos legal também, né? Elegeu o síndico mirim. Então, você tem aquele grupo lá de adolescentes, de crianças, que são o terror do condomínio. Todo condomínio tem. Então, você pega o pior, o pimentinho, e fala, vem cá. Quer ser o síndico mirim? Ah, eles amam? Eu quero. Então, você vai me ajudar.
Você vai me ajudar? Nós vamos organizar eventos, vamos fazer... E aí você traz esse grupo também para o seu lado, né? Das crianças. Então, é o que eu falo, cada dia é uma história diferente. E eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Eu não me vejo em outra posição. Não, isso é muito bom. Eu já fui demônio do condomínio. Eu e um amigo, eu estava lembrando, um grande amigo meu de infância, nós fizemos, a gente pegou um síndico uma vez, no prédio que a gente morava, e o síndico ficou nosso grande amigo, falecido Zé Gomes, não me esqueço dele, até porque eu depois trabalhei na Rádio Globo com o filho dele, que foi meu chefe, chegou a ser meu chefe na Rádio Globo, filho desse síndico. Mas na época a gente tocou o terror com o síndico, nós fizemos sambinha para esse síndico, então era muito engraçado na época, a gente tocava o terror no condomínio. E é isso, né? E esse síndico sabia levar a gente, levava a gente na boa, né? Grande Zé Gomes. Muito bom. Ô, Serrão, você é daqueles que tocava a campainha e saía correndo? Fazia o terror. Você não tem ideia do que eu fazia. Eu não valia nada. Vou te contar uma história recente desse condomínio. Tem muitas histórias lá. Hoje, quem não tem uma Alexia dentro do apartamento? Independente da classe social. Pois essas crianças descobriram. E aí eles iam nos andares para conversar com as Alexias dentro do apartamento. Nossa, genial! E aí os equipamentos... E aí quem está de home office, como faz? Pelo amor de Deus. Eu tenho história aqui para a gente ficar a noite inteira na live contando. Não, muito boa. Essas daí foram interessantes. E como é que você resolveu com esses capetas da Alexia? Como é que você resolveu com esses caras aí? Como é que foi essa solução da síndica para essa tragédia tecnológica? Primeiro que eram muitos moradores desse condomínio, como descobrir quem era? E o que cuidava da equipe, né? Falava que eles eram uma equipe. Ninguém sabia de onde ele era. Até um dia que eu fiquei na portaria esperando. Ele saiu, eu olhei lá a identificação visual dele e descobri o apartamento dele. E aí chamei ele e falei, olha, eu sei que é você, com o grupo, eu vou ter que multar o seu pai. Não, pelo amor de Deus. Então, cada vez que eu chegava, eles vinham. Ô, tia Janaína, a gente parou, você vai multar meu pai? Qual era a idade desses delinquentes aí? O mais velho tinha, acho que 13 anos, aí tinha 2 de 9 e 1 de 8 anos. Pô, que beleza, hein? Que ideia boa que a gente está dando aqui, hein? Você no seu condomínio, que ainda não provocou as Alexias, olha que ideia maravilhosa. Teste a síndica do seu condomínio, se ela vai saber resolver um pepino desse tamanho, né? Que a Janaína conseguiu resolver. Legal, boa. Que bom, né? Então, são várias experiências nessa questão de síndica. Isso é muito importante. Agora, o assunto do nosso programa hoje, que é muito importante. Como é que você está lidando no seu condomínio com esse problema da segurança? Você acabou de citar para a gente hoje o caso recente de um dos condomínios em que o seu porteiro foi muito esperto. Olha, não é mole, hein? Os nossos bandidos brasileiros são mais criativos que os outros. O cara se disfarçar de polícia para tentar entrar no prédio fingindo que ele é policial. Isso é dose para mamute, né? Como é que foi? Como é que foi o preparo dessa sua equipe para chegar a esse nível de excelência aí? Como é que esse trabalho... viatura, né, Janaína? Com viatura e tudo mais, né? Eu já acompanhei esse caso. Sim. Com viatura é genial. Sim, Serrão, na verdade, não foi no meu condomínio, foi no vizinho. Eu converso muito com os colegas, né? E aí eu recebi o vídeo, eu converso demais com as minhas portarias. Eu tenho grupos de WhatsApp com cada portaria do condomínio. Imediatamente eu recepcionei e encaminhei. Mas, na verdade, o que aconteceu foi isso, era uma viatura caracterizada, os dois também caracterizados, né, com farda da Polícia Civil, com documento de mandado de busca e apreensão, e aí o porteiro foi muito esperto. Ele falou, tudo bem, eu tenho um condômino aqui que é desembargador, eu vou chamar o síndico, eles vão conversar. Então nós vamos buscar o delegado, então até agora para voltar. E demorou um pouco, né? Não, os caras são fantásticos, essa foi genial, né? Pô, sim, o bandido brasileiro, ele quer ser polícia, ele quer ser judiciário. Olha como é que nós estamos avançando, né?
na nossa bagunça social. Impressionante, né? Mas esse é um item de tentativa de invasão, né? Você me perguntou alguns casos, eu vou te falar um outro, que é uma prática que, mesmo que a Assembleia não aprove, o condômino tenta burlar e fazer a locação por temporada. Então, os porteiros estão sempre bem orientados, todos os contratos de locação passam por mim, eu analiso, aí eu libero para o zelador ou para a portaria fazer o cadastro, e o acesso desse condômino, ele tem que respeitar o horário de mudança. Ah, mas eu não vou trazer mudança, mas você está fora do horário. Eu quero fazer o cadastro, não vai fazer. Mesmo que seja um proprietário que comprou o imóvel, esteja com a chave, se eu não recebi o contrato, eu não libero o acesso. Eu não autorizo chaves de unidades na portaria, né? Isso é uma oportunidade. E questão de locação ou venda, eu não permito a placa também disponibilizada no condomínio. Porque é uma oportunidade daquele bandido, daquele que está tentando acessar, se passar por interessado. Eu faço isso às vezes. Eu me passo por interessada de uma unidade, mesmo não tendo placa, nada, e eu entro, independente do padrão do condomínio. Você percebe a fragilidade do sistema de segurança, né? Quando isso Exatamente. Acontece. E aí uma questão que eu sempre analiso também é o ambiente ali de entrega de encomendas de delivery. Então, normalmente, os condomínios antigos, a clausura ali, o passa-pizza, é só um passa-pizza, mas hoje a gente tem o delivery. Então, ele pediu um alimento, não vai passar no passa-pizza. E aí, o que acontece? O morador abre o portão. É a oportunidade da invasão. Então, a primeira opção que eu apresento para o conselho é uma obra no portão, no qual aumente um pouco para a passagem aí do delivery. Não, legal. Quais são os conselhos que você tem dado aí nos condomínios que você atua para melhorar essa segurança no acesso? Porque muito roubo, furto de oportunidade acontece, invasão acontece por aí, né? Com falha de segurança gritante, né? Sim, perfeito. Esse condomínio grande aí, que é numa região bem delicada do centro de São Paulo, a nossa primeira sugestão foi a instalação dos postes da Cost Security. Eu acredito muito no projeto, né? Claro que você não tira a questão do assalto, mas você inibe. E quando tem uma ocorrência, imediatamente o síndico tem acesso. E não só isso, a questão de vandalismo, de roubo. Você teve um pet que foi perdido, né? Você consegue visualizar as imagens. Então, é uma questão que eu levo para os condomínios, que eu acredito muito que tem funcionado, e lá nós fizemos essa implantação. Muito bom. Então, além da solução com Security, que a gente até vai falar para ela melhor daqui a pouco, hoje está aqui o nosso representante executivo de vendas em Curitiba. Abraço para a turma lá da República de Curitiba. Obrigado. Quais são as sugestões que você tem para garantir a segurança do acesso ao prédio? Primeira coisa, se você tem uma secretária do lar ou um visitante que esteja liberado, ele precisa estar previamente cadastrado no sistema do condomínio, senão não é liberado o acesso. Não permissão de chaves do apartamento na portaria, tá? E quando você viajar, avisar o síndico. Não avisar a portaria, o zelador, o amigo, o vizinho. O síndico tem que estar ciente. Então, são os 3 itens aí de segurança que eu preservo bastante, que eu reforço com os moradores. Não comentem, eu estou almoçando com uma amiga, vou comentar que eu vou viajar. Não comentem, você não sabe quem está do lado, você não sabe se tem alguém te vigiando. Pode ser loucura, pode ser excesso, mas eu sempre reforço isso. Legal. E a reação das pessoas? O pessoal recebe bem esse tipo de procedimento? Ou você sente que a turma ainda está muito ruim para colaborar com segurança? Como é que está? Muito ruim, Serrão. Eu sempre uso um termo para os condôminos que não existe conforto com segurança. Se você quer conforto, você não tem segurança. E qual é o conforto? Eu quero deixar a chave do meu apartamento na portaria. Por que o arquiteto que vai ver a minha obra não pode entrar e pegar a chave? E se ele levar a chave para tirar uma cópia? Eu não posso ter essa responsabilidade, muito menos a portaria. Né? Sim. Então, não aceitam, não concordam, e muito ainda
quando o condomínio vem com esse histórico, né, de autorização. Porque o síndico profissional, às vezes no condomínio, ele é um segundo síndico, um terceiro, um quarto. Mas quando é um condomínio que existia um síndico morador que autorizava essa prática, para você tirar essa questão dos moradores, é difícil. E aí só apresentando situações que ocorreram, né? Então, olha, eu vou deixar a chave com a porteira ou com o porteiro, porque ele vai cuidar do meu gato. Você não conhece, você não sabe o que pode passar na cabeça da pessoa, né? Se ele está passando por alguma situação, se ele comentou com um amigo, e o amigo falou, vamos lá, eu vou te ajudar. Eu sempre falo também assim, que a ocasião faz o ladrão. Sim. E faz mesmo. Aqui no Brasil, então, a gente sabe, né? O ladrão faz a ocasião, porque a gente vê que eles são muito organizados, mas a ocasião, normalmente, ela faz o ladrão, realmente. Com relação a essas inovações comerciais, esse Airbnb, essa maneira de alugar diferente, como é que os prédios que você administra estão lidando com esse tipo de inovação hoje na área comercial de locação dos imóveis? A grande maioria, eu te falo que 95% levam para uma assembleia e a assembleia não aprova. Eu tenho um caso que foi para a esfera judicial e, como foi uma deliberação em assembleia, o condomínio ganhou a causa. Então, a gente tem que monitorar, porque essa condômina, ela burla o contrato. Então, ela põe lá o prazo mínimo de locação que não caracteriza a temporada, de 1 ano, e misteriosamente, com 1 mês, a inquilina vai viajar, perdeu o emprego, e na maioria dos casos é assim. Aconteceu a primeira, aconteceu a segunda, na terceira eu falei para ela, olha, eu já entendi que você está fazendo locação por temporada e eu vou te multar. E aí parou. Então, o Mandrake estava trabalhando ali, né? Pois é. Eu sou muito atuante, Serrão, muito atuante mesmo. Eu acompanho tudo. Não, legal, mas tem que ser, né? O gestor tem que estar prestando atenção, né? O famoso provérbio, né? Caipira, o olho do dono é que engorda o porco, né? Então você tem que ficar ali vigiando. Não tem outro jeito, não. Com relação à segurança, ainda em relação à segurança, como é que fica esse pessoal hoje sobre locação de imóvel? Você ainda agora citou para a gente, você adota procedimentos de segurança para quem vai ver imóvel, vai cuidar de locação. Como é que você estabelece essa política entre imobiliárias, entre moradores que querem vender, anunciar um imóvel? A plaquinha de vende, se compra, aluga, você não deixa ter no teu condomínio, né? Não. Primeiro que acaba denigrindo o condomínio, quando você tem muita placa, algo tem errado, é igual quando você vai comprar ou alugar uma casa. Se você entra na rua, tem 5, 6, 7 casas, fala, algo estranho tem no bairro, né? Uhum. Então, você acaba desvalorizando o imóvel. Esse é o primeiro item que eu falo para os moradores e eles entendem. Quando o morador está alugando ou vendendo, o que eu sempre peço e exijo é que o proprietário acompanhe esse corretor. A não ser que ele esteja num cadastro do condomínio com os dados dele, com a empresa que já atue, aí é liberado. Mas se não tiver cadastro, chegou lá, estou com a chave, não entra. Ah, legal. Pode espernear, não vai entrar. Outra inovação que está sendo muito comum agora, muita gente está adotando agora, inicialmente era a identificação biométrica, mas agora se descobriu que é muito mais barato ou muito mais barata a identificação facial. Já está adotando isso? Está gostando disso? Como é que é essa experiência? É boa? Vale a pena mesmo? Vale muito a pena. Na verdade, você aplica a visual porque muitas pessoas não têm a digital, né? E aí tem condomínio que adota o chaveiro. O chaveiro é igual uma chave, você transfere para o acesso. Então, eu sempre oriento as duas possibilidades, a biometria e a facial. Eu tenho um condomínio que tem as duas tecnologias. Ah, legal. Sobre a segurança, garagem, por exemplo, qual é o padrão melhor de se utilizar? Tem uns prédios que não conseguem padronizar, né? Quem está chegando de fora abre os 2 portões quando tem aquele portão, aquele pedaço intermediário, né? O cerquinho, né? O cercadinho, mas tem gente que pode abrir os 2 portões. Qual é o melhor procedimento? Qual é o procedimento padrão que você adota aí nos seus condomínios? Serrão, a implementação do intertravamento. Se você tem o sistema do intertravamento, você não abre os 2
portões. Então, o primeiro portão, na maioria dos condomínios existe a tag, e aí a tecnologia aí é imensa no mercado. Então, o primeiro portão abre-se com a tag, segundo portão, leitor facial. Sim. Então, aí não tem erro, né? É a maneira mais segura hoje de se trabalhar, né? Por quê? Com essa tecnologia, por mais que o bandido clonou a placa do veículo, se ele não tem a tag no vidro, ele não vai conseguir entrar. Sim. E no primeiro portão, no segundo ele tem que ter a facial. Para garantir que é o morador mesmo que está ali entrando, né? Sim, e aí ele fez o acesso, ele vai ficar registrado lá na central, que é a portaria. Não, legal, boa. Então, isso aí está funcionando bem. Já tem um histórico disso operando bem, né? Bastante. Legal. E hoje, até essa plataforma aí de rodovias, eles migraram para condomínio também. Então, se você tem a tag que você utiliza em rodovias, né? Você pode utilizar dentro do condomínio. Porque às vezes o morador vai falar assim, puxa, eu tenho um carro blindado, eu tenho a tag do que eu uso na rodovia. Agora, a tag do condomínio, não, se unifica tudo hoje. Então, não tem desculpa. E aquela que passa na rodovia, ela tem toda uma segurança certificada, né? Para saber que é aquele veículo. Então, por que ela não pode ser usada no condomínio? Isso, boa ideia, né? Eles já migraram para condomínio. Muitos já possuem. Pô, legal. Então, isso é uma outra inovação boa de segurança. Legal. Agora, você falou que gosta de fazer muito evento nos seus condomínios. Eu fiquei curioso sobre essa história de feira. Como é que esse negócio é bom, legal, está valendo a pena? Como é que funciona isso? Eu gosto muito. O primeiro evento que eu implantei em feira foi em 2020, foi até matéria da Folha de São Paulo. Foi esse condomínio do Halloween Inverso que eu fiz. O condomínio existia há 25 anos, os condôminos queriam e ninguém quis enfrentar o grupo que não queria. Então, qual foi a estratégia que eu adotei? Chamei empresa renomada na área de feira aí, de eventos. Vamos fazer feira piloto por um mês? Vamos fazer. Todos aderiram. Fiz uma enquete de votação com 99% de aprovação. Levei para a Assembleia, foi ratificado por unanimidade. A feira está lá até hoje. Sensacional. Não, e o bacana, né, que usou a síndica malvada foi a bruxa. Isso é importante, né? Explorou todo o potencial, né, profissional da síndica, né? Então, é uma maravilha. Sim. Né? E, Serrão, não só feira, né? Hoje você tem os mini mercados em condomínio. Eu sou muito a favor. Sim. É uma comodidade. E não é só a parte de mercearia. Você tem a parte de congelados. Então, puxa, eu vou fazer um churrasco com os meus amigos, mas eu esqueci de comprar a picanha. Você vai lá e compra. Ah, eu vou comer uma pizza. Puxa, tô sem o vinho. Desce lá no mercadinho que tem. Então, eu sou muito a favor de eventos, de facilidades. E isso acaba valorizando o condomínio de uma forma ou de outra. E funciona bem. Você citou o caso aí do condomínio que você tinha aí 5 torres, né? Imagina quanta gente ali, né? A agilidade, facilidade que isso cria, né? Muito interessante. Exatamente. Legal. Pergunta aqui do José Leandro Schmitz. E quando o morador está rendido ou em coação, tem alguma verificação na entrada da garagem para salvá-lo? Pergunta desafiadora de Boa pergunta do nosso telespectador aí. Então, neste caso, se o condomínio tem um vigilante, né, ele vai fazer a triagem. Na identificação, ele não faz a liberação. Depende do procedimento, do pânico do condomínio, que a gente chama essa questão de pânico. Ou ele faz a liberação e automaticamente ele já aciona os órgãos competentes, polícia e etc. Precisa ver qual é o procedimento aí do seu condomínio. Neste caso, teria que ser o vigilante externo, né? Muito bem. Mandar um abraço aqui para o grande Antônio Rago, o famoso Tonhão, que está aqui. Já vi que ele está assistindo a gente também. Meu grande amigo, grande abraço para você também. Obrigado aí pela audiência. Esse aí é um cara que participa bastante dos consegues, é um incentivador da segurança colaborativa. Agora eu quero falar bastante também de consegue. Você também gosta, né? Que legal. Gosto. Boa. E vamos lá. Como é que você está vendo hoje essa atuação dos consegues? Como é que esse trabalho, a Co-Security que você está experimentando agora, como é que isso pode agregar mais valor ainda para os consegues, para esse trabalho dos conselhos de segurança? Como é que você está vendo isso?
tive casos de roubos, de assaltos nesse condomínio aí no centro da cidade. E aí, participando de Conseg, nós conseguimos com que eles melhorassem as viaturas na região, tá? A questão da Co-Security, eu entendo que muitos síndicos ainda estão resistentes, achando que é apenas uma câmera ali que vai ficar vigiando e nada vai acontecer. Então, acontece, né? As pessoas precisam conhecer o sistema, entender, e ela não vai só auxiliar o condomínio, ela auxilia o transeunte também. Porque se você estiver passando por alguma ocorrência, você aproxima o seu celular ali no QR Code e você abre uma ocorrência imediata, né? Existe uma central por trás da Co-Security que acompanha isso. Então, muitos síndicos e condôminos não entendem, acham que é só uma câmera que você vai acessar a imagem, e não é isso. Não, legal. Você já teve alguma experiência boa que possa contar aí com a Co-Security? Eu tive uma experiência do furto de uma moto, neste condomínio também. Eu acionei a representante, acho que foi por volta das 11 horas da noite da empresa. Ela imediatamente me mandou as imagens, eu conversei com a condômina e a moto foi recuperada. Pô, legal. Então, beleza. Marcel Bussolini Marques, como é que a Co-Security está ajudando aí os condomínios a se desenvolverem, a garantirem a segurança colaborativa? Boa noite para você. Boa noite, Serrão, Janaína, Ferrante, noite, todos Marcelo. que estão nos acompanhando. Bom, Serrão, são várias ocorrências, né? Grande parte, roubo, furto e acidente de trânsito, né? Essas são as maiores ocorrências. Depois temos estelionatos, pet perdido. Tivemos duas ocorrências um pouquinho diferentes essa semana passada, um pet atropelado em Perdizes, né? E que nós recebemos um ofício do DP para conseguir essas imagens, já enviamos ao DP, eles estão fazendo investigação. Bom, um pet solto ali, teve um erro de quem estava andando com pet, mas a pessoa também atropelou, se evadiu do local, porque começou a juntar uma aglomeração em cima do veículo, né? Então, assim, tem alguns lados aí para serem analisados, né? E também uma ocorrência um pouquinho diferente ali na Vila Mariana, de uma queda de uma árvore, né? Que nós fomos acionados através do QR Code, né? E o proprietário desse veículo nos solicitou a imagem, fez o boletim de ocorrência e enviamos isso para o DP da área. Então, são várias situações, né? Infelizmente, detectamos aí muitos furtos, roubos, né? Sempre encaminhando aos DPs, né? Porque muitas vezes, o que a Janaína falou, é o transeunte, a pessoa que está ali na rua. Então, às vezes, você não é em frente à câmera ou condomínio, mas devido você ter uma rede colaborativa, em algum momento, ele vai passar em frente às nossas câmeras. Então, você consegue auxiliar, né? Hoje mesmo, recebi uma informação de uma ocorrência que teve em maio, de um roubo na região da Zona Oeste, e tudo indica que esse indivíduo com a mesma moto voltou a roubar naquela área. Então, estamos levantando as imagens para mandar para o DP novamente, né? Então, é isso, Serrão, a rede colaborativa. Quanto mais câmeras, mais totens, né? Aumenta a rastreabilidade, né? Que é realizada pela nossa central de monitoramento, aí pela Beth, pelo pessoal da Denise, né? Com muita competência, atendendo aí os síndicos, os condomínios, né? Mas sempre respeitando a LGPD, isso é muito importante, né? Muitas vezes ali ligam no condomínio, olha, eu quero imagem. Não, a imagem vai ser para o administrador, para o responsável, né? E ele tem todo um termo ali assinado, né? Que se responsabiliza pela imagem, ou nós vamos enviar ao DP, passa os documentos pessoais, envie para o monitoramento, o boletim de ocorrência, que as imagens serão encaminhadas. Então, tem todo esse cuidado, né? Muita atenção e todo esse cuidado aí para respeitar a LGPD, Serrão. Muito bem. E esse caso que a Janaína comentou, da viatura, né? Foi muito feliz, o prestador de serviço, né? Muito bem treinado, né, Janaína? Porque ele detectou ali uma ocorrência, foi muito esperto ali, né? Deu até uma jogadinha ali do desembargador, né? E evitou, né, algo pior. Então, eu também tive a oportunidade de passar para alguns DPs essas imagens, e nós temos relacionamento, a Polícia Civil já está fazendo um trabalho intenso, porque até tinha um número do prefixo
foi utilizado o mesmo de uma viatura da Civil, mas não tinha na parte superior, né, aquela identificação, então, e um dos elementos estava com boné, óculos e com distintivo, e o outro não. Assim, não tinha postura nenhuma de policial. Nenhuma, então, né? Temos que parabenizar aí o prestador de serviço, que agiu muito bem. O cara teve aquele detector de 171, né? Pegou fácil, né? Viu que aquele ali era bandido, não era ninguém bem intencionado, né? Exatamente. Muito boa. Muito boa. Ricardo Ferrante, conta pra gente aí como é que está Curitiba, como é que está essa experiência da implantação da CoSecurity em Curitiba. Boa noite para você. Boa noite, Janaína. Boa noite, Marcel. Boa noite, Ricardo. É um trabalho desafiador, né? Nós estamos fazendo aqui um trabalho desafiador em Curitiba para que nós possamos, sim, trazer o propósito da CoSecurity para cá, né? Que é justamente a ostensividade. A gente quer montar, estamos montando uma rede colaborativa, né? Para que nós possamos ajudar as pessoas a saírem na rua e a gente consiga também ajudar o poder público, né? Para que ele possa fazer esse trabalho de uma forma mais prática e mais rápida, né? Porque hoje o poder público também depende, né, de chegar num condomínio, olha, eu estou com ofício, preciso da tua imagem. Chega no outro condomínio, preciso da tua imagem. Quer dizer, ele vai ter 30, 40 dias para conseguir montar um quebra-cabeça, coisa que a gente faz em 1h30, né? Fazendo o quê? A rastreabilidade. Então, a gente está sendo muito bem visto, né, aqui em Curitiba. A gente está fazendo um trabalho ostensivo, pesado, de divulgação da empresa, e a gente vai ter muito retorno. Hoje a gente já tem 10 postes em câmeras, então a gente tem, mas justamente, né, o pessoal de Curitiba ainda é um pouco devagar, né, para entender isso. E tem o outro lado que as pessoas veem o próprio umbigo, né? Pô, mas eu vou colocar um poste aqui, vou beneficiar o outro, mas o cara da frente lá não vai me pagar nada? Não, não vai, né? Mas a gente tem que colaborar, que é o que a gente estava falando, né? Nós vamos ter o transeunte está andando na rua, ele pode escanear esse QR Code, né? Também. Então, são situações aí que a gente ainda passa, mas graças a Deus está caminhando o nosso trabalho, está indo bem. Legal. E o condômino também sai na rua, né, o Ferrão? O condômino também sai na rua, né? Também sai, sim, lógico. Ele tem que ter a segurança. A gente tem feito um trabalho ostensivo num bairro que é Bigorrilho aqui, que tem muito roubo, né? São condomínios, como eu estava conversando contigo, é o maior parque de condomínios hoje em Curitiba, que é Bigorrilho. Então, batendo porta aqui, a gente passa por 3, 4 bairros dentro do Bigorrilho, é muito grande. Então, hoje tem muito prédio. E os prédios são tudo de alto padrão. Então, a gente está tendo muito retorno e tem muito roubo na região, né? As pessoas acham que Curitiba é sossegado. É uma cidade maravilhosa para se morar. Mas tem todos os seus problemas, como qualquer cidade grande, né? Eu vejo a Janaína contar os casos dela aí, acontece o mesmo, né? Aqui. Às vezes, a gente está batendo porta, apesar de eu estar com roupa da CoSecurity, crachá, os caras abrem, você toca o interfone, ele nem sabe quem está do lado de fora, ele já abre, e eu não entro. E eu tenho esse costume. Eu vejo que o cara destrava o portão, eu não saio do meu lugar. Aí ele vem e fala, eu abri o portão. Eu falei, mas você nem sabe quem eu sou, como é que você está abrindo o portão para mim? Pois é. Eu não entro. Tem cada vacilo assustador, né? Isso acontece. Tem bastante. Precisa de muito treinamento, realmente, né? Precisa, bastante. E hoje as empresas estão liberando o QR Code, que eu acho também muito falho, né? Você ter o QR Code, porque o QR Code, você libera o seu QR Code para a Janaína. A Janaína pega e espalha isso daí pelo WhatsApp. Quer dizer, todo mundo vai entrar no condomínio agora. Sim. Como se tem um controle disso? Não tem. Então, só as inovações são lindas, mas na hora que se aplicam mal, são uma tragédia, né?
Sim, Pode? sim. Verdade. A identificação facial aí, parece que pegou mesmo, né? Essa é a mais É. eficiente, né? Só entra quem está cadastrado ou quem comprova que seja quem é para o porteiro poder liberar. Né? Senão... Exatamente. Aqui eu já até ouvi que em casos de coação existe, eu não sei, em São Paulo deve ter isso também, que é uma vaga específica para coagido. Você tem isso no teu condomínio? Não. O cara entra em coação, ele tem uma vaga específica que ele vai parar o carro e os caras vão saber que ele está sendo coagido, porque ele parou numa certa vaga. Diferenciada. Eu sou um pouco contra. Eu sou um pouco contra isso, porque os bandidos sabem que existe isso e talvez você coloque ainda mais em risco o morador. Então, nos condomínios que tem, eu sugiro tirar e disponibilizar para carga e descarga. Exatamente. Isso aí não funciona. Isso é o papo do bobo, né? Você tá lidando com um bandido que é cada vez mais organizado e profissionalizado. O cara já sabe que tem essa malandragem. Não vai colar. Então, torna o morador muito mais inseguro e ainda pode... E nessa insegurança do morador pode acabar algum profissional, ser humano está ali, o porteiro até ficar sensibilizado com pena da pessoa e aí ferra tudo, né? A Janaína então, isso aí não é uma boa estratégia, realmente. De você falar quando você vai viajar. Eu estava batendo porta e peguei um zelador e ele falou que teve um caso dentro do condomínio que tem um senhor que ele e a esposa são portugueses. Então, eles passam 6 meses aqui, 6 meses em Portugal. E tem uma prestadora que trabalha com eles. Uhum. E ela sabia que eles iam viajar. Só que ele não avisou quem? O síndico. Mas ele avisou o zelador. Eles foram viajar e o zelador viu a faxineira entrando com mais 4. Aí ele falou, onde é que você vai? Eu vou no apartamento do... Falou, não. Você vai fazer o quê? Lá vou fazer limpeza. Eu falei, não vai subir, eu vou ligar para ele. Aí você vai subir. Quer dizer, ela ia fazer a rapa no apartamento. Não, os caras iam fazer a limpeza, pô, realmente, ia né? Dormir, ia ser a limpeza danada, né? Eu ia fazer a limpeza. Nossa. Essa que a Janaína estava falando, né? Do condomínio. Você tem que saber o que está acontecendo. Ô, Ricardo... Senão... Sim. E aí, sabe o que é importante? Sempre na época de férias, fim de ano, eu sempre emito um comunicado. Porque não adianta você falar uma única vez. Você tem que reforçar. Então, chega fim de ano, eu faço o lembrete. Cuidado com as torneiras abertas, com o enfeite de Natal. Não esqueça de avisar o síndico se você for viajar. Cuidado com as plantas, com o pet, etc. Então, você tem que estar sempre lembrando isso. Período de férias, né? Porque aí o morador vai falar, opa... Preciso avisar a Janaína. Ele não tem que avisar o zelador só, ele tem que avisar a síndica também. Porque é recorrente, né? Ricardo Ferrante, a turma que está aí em Curitiba, como é que faz para fazer contato com você pela Co-Security para conseguir conhecer o seu trabalho? Como é que está aí em Curitiba? Como é que você é achável nessa grande república de Curitiba? Através do nosso site tem o meu celular. Se entrar no site da Co-Security, vai ter o meu celular. Ou através do meu número que eu disponibilizei aqui embaixo do meu sobrenome também. Tá? Então, muito bem. Então, a turma de Curitiba, turma que nos assiste aí na República de Curitiba, a minha grande audiência lá da Gazeta do Povo, turma de Curitiba, que participe e procure conhecer como é que a Co-Security funciona, você vai gostar. Sem compromisso, nos liguem, nós vamos lá, fazemos uma visita, apresentamos, esse é o nosso intuito, falar com pessoas e divulgar nossa empresa. Muito bem, maravilha. Tá, perfeito. Obrigado. Marcelo Bussolini Marques, nosso tempo, o tempo é implacável, o tempo passa, o tempo voa, né? Até em Curitiba que ficava o banco que usava esse slogan, né? Mas o banco faliu, né? A vida segue, mas o tempo passa, o tempo voa, o nosso está quase acabando. Seu balanço final do nosso programa de hoje. Bom, obrigado a participação, né, da Janaína e do Ferrante também, né? Primeira vez que o Ferrante participa conosco, né? A Janaína, nós já teria participado de uma live anteriormente, né? As datas não coincidiram. Nós tivemos alguns problemas. Não, mas isso acontece, né, Janaína?
alguns imprevistos que surgem, né? Algumas reuniões, você que participa de vários condomínios, assembleias, então nós entendemos perfeitamente. Mas, assim, um agradecimento em nome da CoSecurity, né? Pelas dicas aí, toda a sua experiência que você trouxe ao nosso programa, né? E, Serrão, e antes da despedida aí, se puder aquele depoimento da Suzana, né? Que também sintetiza bastante, eu acabei não pedindo antes, e, poxa, bacana aí, foi aquele bate-papo, Janaína, né, que nós comentamos, né, todo mundo aí descontraído, falando sério, né, de treinamento, de procedimentos, né, mas aquele bate-papo aí agradável, o programa passou super rápido, foi muito legal. Muito obrigado. Não, então não vamos falhar esse depoimento da Suzana Duval Moore, que é presidente do Sindicato da Polícia Federal. Não é pouca gente falando, não, aqui no nosso programa. Então, Suzana, depoimento dela, o que ela achou dessa experiência do modelo CoSecurity de segurança colaborativa. Produção, aperta o play. Eu acredito que a segurança colaborativa, ela pode ajudar muito no papel da segurança pública, principalmente no que trata de antecipar, de prevenir os crimes que acontecem nas vias públicas e principalmente no entorno onde é colocado. E geralmente são colocados esses totens com as câmeras onde realmente o crime acontece. E além disso, eles também podem ajudar a formar prova para quando forem para a justiça, isso ser uma prova robusta para que haja condenação. CoSecurity, as ruas de volta para você, e com um depoimento importante daquela que é uma das grandes agentes federais do país, Suzana Duval Moore. Fera, sucesso total. Então, muito bem. Marcel, vamos ver aqui, tem mais gente participando com a gente, o neutralizador, vamos lá, essa é boa, hein? Ele diz que mora em um condomínio com portaria remota, moradores por dificuldade de locomoção precisam autorizar a entrada de entregadores ao seu apartamento. Que medidas de segurança podem ser aplicadas? Ô, Janaína, essa é boa, hein? Para sua saideira, essa tá boa, hein? Boa! Neste caso, na maioria dos condomínios que existem a portaria remota, tem um prestador de serviço lá, ou um zelador, ou um manutencista com acúmulo de função. Então, se for no período diurno, esse prestador recepciona e leva até a unidade. Agora, no período noturno, normalmente se contrata também uma pessoa para estar lá. Em outros casos, não tem o que fazer, né? É esse prestador acessar o condomínio. Perfeito. Ferrante, seu recado final para a turma aí de Curitiba. Vamos lá, todo mundo, vamos conhecer a CoSecurity aí da República de Curitiba. É isso aí. Obrigado pela oportunidade de participar aqui. Obrigado, Janaína, pelas dicas e as histórias que você compartilhou conosco. Marcel, obrigado também por isso. Eu só tenho a dizer que as pessoas de Curitiba que nos liguem, a gente gosta de falar com pessoas, a gente ama essa empresa e gosta de falar de CoSecurity, né? A gente acredita no propósito da empresa, porque a gente sabe que realmente isso vai trazer segurança para a rua, né? Não só trazer segurança para as pessoas, mas também vai ajudar, como eu disse anteriormente, a polícia, numa forma muito mais rápida da gente conseguir dar um flagrante, né? E tirar essas pessoas da rua, que não prestam, e jogar para uma outra região, onde a gente vai começar um novo trabalho. Legal, parabéns. Janaína Chiavone, vamos lá para a sua saideira. Teve um espectador nosso que perguntou, pediu o seu contato, se você tem Instagram. Eu não sei se ele quer contratar a síndica ou se ele quer contratar a bruxa para o Halloween, mas aí é com ele, não é comigo. Qual é o seu Instagram aí? Qual é o seu contato? Serrão, ele foi rápido, viu? Porque já apareceu aqui para mim uma solicitação de amizade. Vou deixar meu Instagram, Chiavone, que meu sobrenome é italiano, Chiavonejana, que é o meu Instagram, @Chiavonejana. Legal, então maravilha. Sua saideira, como é que foi a experiência de fazer esse programa com a gente nessa noite de quarta-feira? Vou responder a sua pergunta com uma palavra, ok? Incomparável. Obrigado. Então, é isso.
Nosso programa, semana que vem, volta na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal, sempre às 20 horas, quarta-feira, ou 8 da noite. Participaram do nosso Cosecurity 61, Janaína Chiavone, Marcel Bussolin Marques e diretamente da República de Curitiba, Ricardo Ferrante. A gente está aqui toda semana, hein? Semana que vem tem mais. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal da Escola Superior de Segurança. Deixa aquele famoso like, né? Que esse like ajuda a propagar as publicações. E vamos lá! Sempre, toda semana, falando com vocês aqui de temas relevantes sobre segurança colaborativa. Cosecurity sempre às ruas, de volta para você. A todos um grande abraço, fiquem com Deus. Semana que vem tem mais, se Deus quiser. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Boa noite. Boa noite. Cosecurity é uma startup de tecnologia que, através do compartilhamento de câmeras de vigilância e central 24 horas, amplia o conceito de segurança privada para a segurança colaborativa. Somos a mudança que você esperava para trazer mais tranquilidade para a sua região. Cosecurity, as ruas de volta para você.